Tem dinheiro para fumar, tem dinheiro para beber uma cerveja, não tem dinheiro nem para tomar um refrigerante. Mas meu filho, minha filha, não devemos preocupar com as coisas deste mundo. A gente tem que buscar aquilo que lá na frente vai servir de paz e gozo eterno. Será que essas pessoas vão ter paz lá na frente? E muitas das vezes a gente começa a vaziar. Gente, irmãos, nós temos tudo na nossa vida com Jesus. A gente pode ter a mais humilde roupa, o mais humilde carro, mas a gente tem Jesus que nós somos ricos. Você é rico e você nem sabe que você é rico. Muitas pessoas agora com carrão, casas, mansões, estão descendo a sepultura, que não tem a paz que você tem. Graças a Deus. Eles têm o dinheiro, a fortuna que você nem imagina, mas a paz que você tem, você não consegue ter. É verdade, Jesus. Ele deita na sua cama, vira de um lado para o outro, não tem nem como dormir. Agora, nós que somos servos de Deus, nós deitamos, nos descansamos, levantamos, alegres e sabendo que o Senhor está conosco. Jesus. Como terrível é, irmãos, a pessoa ter tudo, mas o principal ele não ter. E você tem um motivo de estar aqui hoje agradecendo, adorando o Senhor. O nosso Deus, ele não está morto, irmãos. Ele se faz presente em nosso meio. Abre a tua boca, adora o Senhor. Porque no momento que você abrir a tua boca, vidas estão sendo restauradas. Graças a Deus. Aquela pessoa da sua família que está precisando de uma solução, o Senhor vai estar entrando com providência. Mas agora você chega aqui e fica calado, fala, não vou glorificar, eu estou cansado. Irmãos, você está retardando a bênção de Deus na sua vida. É verdade. Mas volta como aquela mulher. Fala assim, Senhor, que nessa noite eu possa tocar nas suas horas, Senhor. Que eu possa tocar nas tuas vestes, Senhor. Então somente, Senhor, eu ser curada, eu ser abençoada, eu sair daqui com a minha vitória. Não importa, Deus, a tua luta. A tua luta para Deus não é nada. Não é nada. O teu problema para Deus não é nada. Para Deus resolver é um piscar de olhos. Mas muitas das vezes nós não estamos tendo fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daqueles que se esperam. E muitas das vezes nós não estamos vendo. Mas, meu Deus, olha para um lado, você não está conseguindo enxergar a tua vitória. Mas determina nessa noite, Senhor, eu não estou vendo, mas eu tomo posse. Depois que está passado, você já toma posse que Ele vai estar aqui sentado do teu lado, adorando, glorificando ao Senhor. Se é falta de emprego, tome posse no teu emprego nessa noite. Mas, Senhor, eu já creio na porta aberta na minha vida. Mas basta você tocar nas obras do Senhor Jesus nessa noite. Graças a Deus. Basta você tocar. Faça como Ana. Muitos olhavam para a Ana e falavam assim, coitada. Ela fala que o Deus dela vive, mas nem um filho para ela o Deus dela dá. Mas você sabe o que aconteceu com Ana. Mesmo ela sendo estéril, Deus deu um filho para ela. E para você não é diferente. Graças a Deus. Para Deus não existe problemas maiores, problemas pequenininhos. Para Deus, os problemas são todos iguais. E Ele tem poder para dar solução a todos os problemas. Graças a Deus. Faça como Ana. Quer exemplo maior do que Jó também? Perdeu tudo que ele tinha. Mas o Senhor deu em dobro. Se hoje você perdeu, irmão, tenha certeza que amanhã você vai ter em dobro. Em dobro o Senhor vai te dar. Se hoje você está sendo humilhado, tenha certeza que amanhã você vai estar sendo exaltado pelo Senhor. Graças a Deus. Vale a pena sermos humilhados. Vale a pena. Porque aqueles que nos vê para baixo, eles vão ter que nos aplaudir. Eles vão ter que nos aplaudir. Meu Deus, mas quem te viu, quem te vê. É verdade. E eles vão ter que abaixar a cabeça quando você passar com a sua bandeira hasteada. Graças a Você Deus. nota realmente o Deus dele é fiel na vida
Senhor. Graças a Deus. Que o que Ele vai fazer na tua vida é tão grande. Se você pudesse imaginar o que o Senhor tem preparado para você nessa noite, você oraria mais, você buscaria mais, você agradeceria mais. Mas muitas das vezes você, por mais dificuldade que você tem passado, você nem agradece. Mas aprende a agradecer na prova, irmãos. Graças a Deus. Eu tenho experiência própria disso. Meu esposo, ano passado, ele foi despedido da Caterpillar e ele ficou quase um ano desempregado. Meu Deus. Irmãos, e a gente estava dirigindo lá o Chapadão, a Gisele, o pastor Silvio lembra disso. E chegava o dia assim que eu vi que estava acabando o arroz, eu falei assim, graças a Deus está acabando o arroz. Graças a Deus está acabando o pó de café. Só que eu agradecia, mas eu sabia que não ia ter. E eu ia agradecendo, graças a Deus. Meu filho pedia, mãe, dá bolacha. Graças a Deus, filho, não tem bolacha. Meu filho parava, olhava para mim. Mãe, eu quero Danone. Graças a Deus, filho, não tem Danone. Mas, irmãos, quando eu ia colocar o último arroz, o Senhor provia. Eita Deus. Quando eu ia colocar o último café, o Senhor provia. Aleluia. Mas sempre eu dava graças. Muitas das vezes as pessoas não entendiam. Falavam, Thelma, você está feliz, seu esposo desempregado. Eu desempregada, porque eu sempre trabalhei no comércio. E chegou uma época, eu trabalhei na Pernambucanas. Eu fui um dia na Pernambucanas e o ex-gerente falou para mim, falou assim, Thelma, venha trabalhar. Só que o Senhor, Ele não queria que eu fosse trabalhar. Eu tentava ir trabalhar, mas eu não conseguia. As portas se fecharam para mim ter experiência com o Senhor. Aí o gerente falou assim, Thelma, eu sei que você está precisando trabalhar, posso trabalhar. Aí, irmãos, sabe, veio aquela vontade de falar assim, não, eu vou vir trabalhar. Na mesma hora eu olhei para ele e falei assim para ele, não, eu não quero trabalhar. Quem falou para você que eu quero trabalhar? E ele não sabia que o meu esposo estava desempregado, ninguém sabia. Aí ele foi usado pelo inimigo, ele falou assim para mim, então fique passando fome. A gente está oferecendo serviço para você e você não quer o serviço? Eu falei assim, não, eu não quero, não estou precisando. Só que Deus sabia que eu precisava do serviço, mas só que Deus não permitia eu trabalhar. E aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, olha ele falar para mim, desejar para mim passar fome, meu Deus. O que é isso, meu Deus? E vinha o desespero. Às vezes eu falava assim, ai Deus. Quando eu via que as coisas estavam acabando, aí um dia eu olhei para o salão de água, luz, falei, Senhor, oferecendo serviço para mim, eu falar que eu não quero serviço. Comecei a olhar para o talão de água, de luz, e às vezes eu ouvia barulhinho de carro da semáforo, meu Deus, vai cortar a água, vai cortar a força. Aí um dia eu falei assim, ó Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, e o Senhor também não está permitindo eu trabalhar, as portas do meu esposo estão fechadas. E orei. Aí, irmãos, a minha prima liga de Santa Bárbara do Oeste. E Deus fez uma obra até nisso. Que ela não era evangélica, nem o esposo. Aí ela ligou para mim e falou assim, Thelma, eu quero ir na sua casa. Só, irmãos, que estava acabando o gás. Aí eu falei para ela assim, olha, Dê, não venha na minha casa que eu vou sair. Mas eu não ia sair, porque eu falei assim, meu Deus, a pessoa ímpia não vai entender. Eu falei assim, não venha na minha casa com você. Eu falei assim, não, eu só quero dar uma passadinha, eu não vou demorar na sua casa. Aí eu falei assim, Jesus, tenha de misericórdia, meu Deus. Eu falei assim, então venha. Aí ela chegou em casa e falou assim, Theo, eu vim fazer uma coisa, não fique chateado. Mas à noite o Hugo não conseguiu dormir. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim que o homem de branco ficava toda hora, e ele ficava chamando eu, falava, Hugo, eu não tô vendo homem de branco. Andressa, tem um homem de branco mandando levar dinheiro pra Thelma. Eita Deus, aleluia. Aí, irmãos, e ele